A avó sofre humilhação pública e descobre que o próprio filho foi o monstro por trás do terror. São João da Serra nunca vivera uma noite igual. O Festival da Colheita, sempre motivo de alegria e reencontro, virou palco de uma cena absurda que paralisou a Praça Central. Clara, aquela avó doce, sempre famosa por sua generosidade e sorriso aberto, foi pega de surpresa, exposta ali, diante de todo mundo, como uma criminosa. Era impossível entender. As mãos trêmulas, o rosto corado pelo choque e o sussurro pesado. Mas a pior parte ainda estava por vir. Entre as sombras daquele caos, uma verdade sombria surgiu. As pistas começaram a apontar para Rafael, seu filho amado, o homem simpático e respeitado que todos cumprimentavam na rua, dono daquela loja no centro da cidade. Ele, o comerciante exemplar, era na verdade a mente por trás da onda de vandalismos que vinha aterrorizando São João. Pichações, lojas quebradas, furtos, tudo obra dele, escondido atrás da máscara de cidadão modelo. Clara não sabia onde se esconder. O peso da mentira da multidão, o choque de descobrir o monstro nos olhos do próprio filho, tudo isso girava em sua cabeça como um turbilhão insuportável. O passado simples e cheio de sonhos que ela tão bem guardava parecia desmoronar em pedaços. Ela lembrava de sua juventude, da vida dura na roça, das noites sonhando com dias melhores. E agora, aquele em quem depositou todo o seu amor era o responsável pela escuridão que manchava a pequena São João da Serra. As cortinas de o conflito se instalou dentro dela. Como lutar contra um filho? Como afastar quem nasceu do próprio corpo? Seu coração batia acelerado, as mãos suavam frio. Ela se questionava se ainda amava o verdadeiro Rafael, ou apenas a ideia dele que cultivou na mente cansada. E a tensão apavorante só aumentou naquela noite fatídica. Clara ouviu, escondida, os planos vingativos de Rafael. Ele queria destruir aquela sociedade que o marginalizou, que negou oportunidades, que o fez esconder o que ele era de verdade. A raiva transbordava das palavras dele, um vendaval pior que qualquer tempestade. O medo tomou conta do ar, e o silêncio se fez pesado como chumbo. Clara sentiu a realidade se distorcer de forma cruel, e ali, no meio do nada, precisou encarar um dilema impossível: proteger o filho ou buscar a justiça que a cidade tanto clamava. Os olhos de São João da Serra não desgrudavam dela. A cidade inteira aguardava o desfecho dessa história de traição e amor, com o coração na mão, a ex. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada,
Os olhares custavam a se desviar dela. Aquela cidade que tanto amava agora parecia um lugar alienígena, onde os sussurros a cercavam como predadores. Mas, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher conhecida por todos, Dona Luzia, a devota da igreja, aproximou-se. O que ela carregava nas mãos era algo que nenhum deles. Clara, espere, ela disse, a voz embargada. As mãos trêmulas mostravam uma pequena caixa marrom, desgastada pelo tempo. Você precisa ver isso. Clara não sabia se deveria confiar, mas a expressão de Dona Luzia indicava urgência. Com um gesto hesitante, ela aceitou a caixa. O que poderia ter dentro? Será que havia mais segredos dessa cidade escondidos ali? O coração dela disparou. Donde poderia vir isso? Dona Luzia sussurrou. É sobre Rafael. Algo que ele não quer que ninguém saiba. Clara sentiu o sangue correr frio. Mal tinha tempo para pensar, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Com dificuldade, ela destampou a caixa. Dentro havia uma série de cartas. O papel amarelo parecia envelhecido, mas a caligrafia era firme. Clara começou a ler. Suas mãos tremiam. A primeira carta revelava uma verdade devastadora. Rafael não era o pai que ela pensava que era. Seus próprios pais, que faleceram há anos, o tinham adotado. As páginas ao redor continham trechos de uma história que Clara nunca suspeitara. Rafael era, na verdade, filho de criminosos procurados, foragidos da justiça, que deixaram um rastro de dor e traição. A revelação bateu como um soco no estômago. Não era apenas um homem que se tornara um monstro, mas sim alguém que carregava um legado sombrio desde o nascimento. As mentiras começaram a fazer sentido. Clara se lembrava de estranhas visitas, olhares furtivos, e a forma como Rafael evitava certos assuntos. Ele estava lutando contra algo maior do que ela podia imaginar. A multidão ao redor parecia distante agora. O mundo de Clara girava descontroladamente, enquanto ela lutava para entender quem era realmente seu filho. A dor se transformava em um turbilhão de emoções. Ela queria gritar, mas sentia que a voz lhe escapava. Como poderia proteger alguém que carregava uma herança tão terrível? Mas as cartas não pararam ali. A última, a mais recente, trazia um pedido de ajuda confuso e angustiante. Mãe, você precisa me entender. Eu não escolhi isso. A cidade me despreza e eu só quero ser livre. As palavras pareciam uma súplica desesperada. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. A raiva agora era misturada com compaixão. Ela se via em um labirinto emocional sem saída. Nesse momento de reflexão, um grito cortou a noite. Ela está com ele. E antes que Clara pudesse reagir, um grupo de pessoas avançou, aflito, como se quisessem fazer justiça com as próprias mãos. O pânico no ar a envolveu. Rafael? Ela gritou, o coração na garganta. O que ele tinha feito agora? A cidade estava prestes a explodir em uma nova onda de violência, e ela precisava decidir: proteger o filho que ela conhecia ou enfrentar a sombra de quem ele tinha se tornado. O dilema a consumia. E ali, entre a confusão, Clara percebeu que a verdade poderia ser mais devastadora ainda. A sombra de Rafael estava se espalhando, e a cidade estava prestes a descobrir
que a luta entre o bem e o mal poderia acontecer dentro de cada coração. As sombras agora cercavam Clara. Ela precisava escolher um lado. Mas e se a resposta estivesse enterrada nas cartas que ela segurava? A cidade não apenas esperava por uma decisão. Ela estava prestes a entrar em um clima de tensão ainda mais intenso, onde qualquer coisa poderia acontecer. Clara estava paralisada. Os olhares custavam a se desviar dela. Aquela cidade que tanto amava agora parecia um lugar alienígena, onde os sussurros a cercavam como predadores. Mas no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher conhecida por todos, Dona Luzia, a devota da igreja, aproximou-se. O que ela carregava nas mãos era algo que nenhum deles esperava. Clara, espere, ela disse, a voz embargada. As mãos trêmulas mostravam uma pequena caixa marrom, desgastada pelo tempo. Você precisa ver isso. Clara não sabia se deveria confiar, mas a expressão de Dona Luzia indicava urgência. Com um gesto hesitante, ela aceitou a caixa. O que poderia ter dentro? Será que havia mais segredos escondidos ali? O coração dela disparou. De onde poderia vir isso? Dona Luzia sussurrou. É sobre Rafael. Algo que ele não quer que ninguém saiba. Clara sentiu o sangue correr frio. Mal tinha tempo para pensar, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Com dificuldade, ela destampou a caixa. Dentro havia uma série de cartas. O papel amarelo parecia envelhecido, mas a caligrafia era firme. Clara começou a ler. Suas mãos tremiam. A primeira carta revelava uma verdade devastadora. Rafael não era o filho que ela pensava que era. Seus próprios pais, que faleceram há anos, o tinham adotado. As páginas ao redor continham trechos de uma história que Clara nunca suspeitara. Rafael era, na verdade, filho de criminosos procurados, foragidos da justiça, que deixaram um rastro de dor e traição. A revelação bateu como um soco no estômago. Não era apenas um homem que se tornara um monstro, mas sim alguém que carregava um legado sombrio desde o nascimento. As mentiras começaram a fazer sentido. Clara se lembrava de estranhas visitas, olhares furtivos e a forma como Rafael evitava certos assuntos. Ele estava lutando contra algo maior do que ela podia imaginar. A multidão ao redor parecia distante agora. O mundo de Clara girava descontroladamente, enquanto ela lutava para entender quem era realmente seu filho. A dor se transformava em um turbilhão de emoções. Ela queria gritar, mas sentia que a voz lhe escapava. Como poderia proteger alguém que carregava uma herança tão terrível? Mas as cartas não pararam ali. A última, a mais recente, trazia um pedido de ajuda confuso e angustiante. Mãe, você precisa me entender. Eu não escolhi isso. A cidade me despreza e eu só quero ser livre. As palavras pareciam uma súplica desesperada. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. A raiva agora era misturada com compaixão. Ela se via em um labirinto emocional sem saída. Nesse momento de reflexão, um grito cortou a noite. Ela está com ele! E antes que Clara pudesse reagir, um grupo de pessoas avançou, aflito, como se quisessem fazer justiça com as próprias mãos.
O pânico no ar a envolveu. Rafael! Ela gritou, o coração na garganta. O que ele tinha feito agora? A cidade estava prestes a explodir em uma nova onda de violência. E ela precisava decidir. Proteger o filho que ela conhecia ou enfrentar a sombra de quem ele tinha se tornado. De repente, a porta da casa de Dona Luzia se estourou. Um estrondo alarmante ecoou. Um homem de rosto sombrio entrou, com expressão de fúria. Clara reconheceu aquelas feições de longe. "Mãe!" Rafael gritou. "O que você fez?" A multidão recuou, estupefata. Clara sentiu pânico no ar. O homem tinha uma arma na mão. A tensão cresceu, como uma corda prestes a se romper. Eles nunca vão parar. Rafael gritou de novo. "Não entendo. Eles mentiram para você." A multidão estava paralisada. O ar pesava. Clara olhou para Rafael, o filho dela, mas ao mesmo tempo o homem que estava prestes a se tornar um assassino. A culpa a invadiu. O que tinha acontecido? Como tudo havia chegado até ali? Então algo a surpreendeu. No meio da confusão, um brilho surgiu nas cartas que ela ainda segurava. Uma última carta se destacava, algo que o tempo e o medo haviam ofuscado. Clara rapidamente abriu. As palavras nas páginas revelaram um segredo envolvente. O nome. Lucas. Aquele era o verdadeiro pai de Rafael. A cidade estava prestes a descobrir uma verdade devastadora. E Clara se viu diante da escolha mais dolorosa da sua vida: proteger Rafael ou expor a conversa que jogaria mais fogo na crise. A tensão aumentou e a multidão se preparava para agir. Clara só conseguia pensar até onde ela iria para salvar o filho que amava, enquanto a verdade que poderia libertá-lo também poderia destruí-la. Clara estava paralisada. Os olhares custavam a se desviar dela. Aquela cidade que tanto amava agora parecia um lugar alienígena, onde os sussurros a cercavam como predadores. Mas no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher conhecida por todos, Dona Luzia, a devota da igreja, aproximou-se. O que ela carregava nas mãos era algo que nenhum deles esperava. "Clara, espere", ela disse, a voz embargada. As mãos trêmulas mostravam uma pequena caixa marrom, desgastada pelo tempo. "Você precisa ver isso." Clara não sabia se deveria com um gesto hesitante. Ela aceitou a caixa. O que poderia ter dentro? Será que havia mais segredos escondidos ali? O coração dela disparou. De onde poderia vir isso? Dona Luzia sussurrou. "É sobre Rafael. Algo que ele não quer que ninguém saiba." Clara sentiu o sangue correr frio. Mal tinha tempo para pensar, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Com dificuldade, ela destampou a caixa. Dentro havia uma série de cartas. O papel amarelo parecia envelhecido, mas a caligrafia era firme. Clara começou a ler. Suas mãos tremiam. A primeira carta revelava uma verdade devastadora. Rafael não era o filho que ela pensava que era. Seus próprios pais, que faleceram há anos, o tinham adotado. As páginas ao redor continham trechos de uma história que Clara nunca suspeitara. Rafael
era na verdade filho de criminosos procurados, foragidos da justiça, que deixaram um rastro de dor e traição. A revelação bateu como um soco no estômago. Não era apenas um homem que se tornara um monstro, mas sim alguém que carregava um legado sombrio desde o nascimento. As mentiras começaram a fazer sentido. Clara se lembrava de estranhas visitas, olhares furtivos e a forma como Rafael evitava certos assuntos. Ele estava lutando contra algo maior do que ela podia imaginar. Justo quando Clara tentava processar aquela verdade, um grito cortou a noite. Ela está com ele. E antes que Clara pudesse reagir, um grupo de pessoas avançou, aflito, como se quisessem fazer justiça com as próprias mãos. O pânico no ar a envolveu. Rafael? Ela gritou, o coração na garganta. O que ele tinha feito agora? A cidade estava prestes a explodir em uma nova onda de violência. E ela precisava decidir. Proteger o filho que ela conhecia ou enfrentar a sombra de quem ele tinha se tornado. De repente, a porta da casa de Dona Luzia se estourou. Um estrondo alarmante ecoou. Um homem de rosto sombrio entrou, com uma expressão de fúria. Clara reconheceu aquelas feições de longe. "Mãe!" Rafael gritou. "O que você fez?" A multidão recuou, estupefata. Clara sentiu o pânico no ar. O homem tinha uma arma na mão. A tensão cresceu como uma corda prestes a se romper. "Eles nunca vão parar!" Rafael gritou de novo. "Não entendo! Eles mentiram para você!" A multidão estava paralisada. O ar pesava. Clara olhou para Rafael, o filho dela. Mas, ao mesmo tempo, o homem que estava prestes a se tornar um assassino. A culpa a invadiu. O que tinha acontecido? Como tudo havia chegado até ali? Então, algo a surpreendeu. No meio da confusão, um brilho surgiu nas cartas que ela ainda segurava. Uma última carta se destacava. Algo que o tempo e o medo haviam ofuscado. Clara rapidamente abriu. As palavras nas páginas revelaram um segredo envolvente. Um nome: Lucas. Aquele era o verdadeiro pai de Rafael. Mas, enquanto Clara processava essa nova verdade, um burburinho surgiu entre a multidão. "Lucas? O nome dele? Não pode ser!" Alguém da multidão gritou e os olhares mudaram. Clara franziu a testa, confusa. Do que aquela pessoa sabia? O silêncio foi quebrado pelo som de vidro se estilhaçando. Era a janela de Dona Luzia. Um grupo de homens entrou, seus rostos cobertos por máscaras. "O garoto não pode sair vivo!" Um deles gritou. A adrenalina disparou no peito de Clara. A verdade ela havia descoberto sobre o pai de Rafael era apenas a ponta de um iceberg ainda maior. Uma descendência ligada a um crime que não apenas Rafael, mas toda a cidade poderia pagar com sangue. Com um olhar desesperado, Clara percebeu que mais do que a vida do filho estava em jogo. No calor do momento, a multidão começou a se dividir. Uns queriam justiça, outros queriam proteção. E Clara agora, no meio de tudo isso, sentiu que a escolha que ela tinha que fazer se tornava ainda mais pesada. Como uma tempestade prestes a se abater,
Clara precisava agir rapidamente. O que estava acontecendo? E agora, mais do que nunca, ela percebeu que a linha entre o amor e a traição havia se tornado tênue. Ela estava prestes a descobrir não só quem era seu filho, mas também quem ela era. O dilema da proteção estava prestes a aglomerar segredos que mudariam tudo. Qual era a verdade que os homens mascarados estavam escondendo? O que mais estaria por trás da história que parecia tão clara? Agora, mais do que qualquer outra coisa, Clara temia descobrir, mas a única saída parecia ser enfrentar a tempestade que se aproximava. Clara estava paralisada. Os olhares custavam a se desviar dela. Aquela cidade que tanto amava, agora parecia um lugar alienígena, onde os sussurros a cercavam como predadores. Mas no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher conhecida por todos, Dona Luzia, a devota da igreja, aproximou-se. O que ela carregava nas mãos era algo que nenhum deles esperava. Clara, espere, ela disse, a voz embargada. As mãos trêmulas mostravam uma pequena caixa marrom, desgastada pelo tempo. Você precisa ver isso. Clara não sabia se deveria confiar, mas a expressão de Dona Luzia indicava urgência. Um gesto hesitante. Ela aceitou a caixa. O que poderia ter dentro? Será que havia mais segredos escondidos ali? O coração dela disparou. De onde poderia vir isso? Dona Luzia sussurrou. É sobre Rafael. Algo que ele não quer que ninguém saiba. Clara sentiu o sangue correr frio. Mal tinha tempo para pensar, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Com dificuldade, ela destampou a caixa. Dentro havia uma série de cartas. O papel amarelo parecia envelhecido, mas a caligrafia era firme. Clara começou a ler. Suas mãos tremiam. A primeira carta revelava uma verdade devastadora. Rafael não era o filho que ela pensava que era. Seus próprios pais, que faleceram há anos, o tinham adotado. As páginas ao redor continham trechos de uma história que Clara nunca suspeitara. Rafael era, na verdade, filho de criminosos procurados, foragidos da justiça, que deixaram um rastro de dor e traição. A revelação bateu como um soco no estômago. Não era apenas um homem que se tornara um monstro, mas sim alguém que carregava um legado sombrio desde o nascimento. As mentiras começaram a fazer sentido. Clara se lembrava de estranhas visitas, olhares furtivos e a forma como Rafael evitava certos assuntos. Ele estava lutando contra algo maior do que ela podia imaginar. Justo quando Clara tentava processar aquela verdade, um grito cortou a noite. Ela está com ele! E antes que Clara pudesse reagir, um grupo de pessoas avançou, aflito, como se quisessem fazer justiça com as próprias mãos. O pânico no ar a envolveu. Rafael, ela gritou, o coração na garganta. O que ele tinha feito agora? A cidade estava prestes a explodir em uma nova onda de violência e ela precisava decidir: proteger o filho que ela conhecia ou enfrentar a sombra de quem ele tinha se tornado. De repente, a porta da casa de Dona Luzia se estourou. Um estrondo alarmante ecoou. Um homem de rosto sombrio entrou, com uma expressão de fúria. Clara reconheceu aquelas feições de longe. Mãe! Rafael gritou. O que você fez? A multidão recuou, estupefata. Clara sentiu o pânico no ar. O homem tinha uma arma na mão. A tensão cresceu como uma corda prestes a se romper. Eles nunca vão parar.
Rafael gritou de novo. Não entendo. Eles mentiram para você. A multidão estava paralisada. Clara olhou para Rafael, o filho dela, mas ao mesmo tempo, o homem que estava prestes a se tornar um assassino. A culpa invadiu. O que tinha acontecido? Como tudo havia chegado até ali? Então, algo a surpreendeu. No meio da confusão, um brilho surgiu nas cartas que ela ainda segurava. Uma última carta se destacava. Algo que o tempo e o medo haviam ofuscado. Clara rapidamente abriu. As palavras nas páginas revelaram um segredo envolvente. Um nome. Lucas. Aquele era o verdadeiro pai de Rafael. Mas enquanto Clara processava essa nova verdade, um burburinho surgiu entre a multidão. Lucas? O nome dele? Não pode ser! Alguém da multidão gritou, e os olhares mudaram. Clara franziu a testa, confusa. Do que aquela pessoa sabia? E enquanto tentava compreender, uma sombra surgiu de um canto. Um homem emergiu. Suas feições eram familiares e estranhas. Ele se apresentou como Miguel, um amigo de infância de Rafael. Mas algo em seu olhar a fez estremecer. Clara, você não sabe o quanto isso vai piorar. Ele sussurrou, com um semblante grave. Rafael não é o único que tem segredos. E como se um duto de energia tivesse sido aberto, ele continuou. A verdade sobre Rafael é mais do que você imagina. Há coisas que ele não controla, coisas que vêm de sangue, algo que ele herdou. As palavras deixaram o ar pesado. A multidão começou a murmurar, inquieta, e os murmúrios cresciam. Do que você está falando? Clara exigiu, a voz trêmula. Nesse momento, Miguel revelou um objeto em sua mão. Um colar com um símbolo antigo. Esse colar pertence à família dele e à sua Clara. O choque foi irreversível. Clara sentiu o chão sumir abaixo de seus pés. Minha? Como assim minha? A confusão tomou conta. Rafael e vocês estão ligados por algo que eu pensei que tinha sido esquecido. Um pacto entre famílias que juraram proteger uma herança há muito tempo esquecida. Finalizou Miguel, seu olhar se endurecendo. E, diante do horror nos olhos de Clara, percebeu que o verdadeiro monstro não estava simplesmente refletido em seu filho, mas talvez em algo muito mais profundo e aterrador, em sua própria história. As peças começaram a se juntar e Clara sentiu um frio na espinha. A tempestade se aproximava e a verdade sobre quem realmente eram poderia ser mais devastadora do que qualquer um daquela cidade estava preparado para enfrentar. Ela só precisava decidir até onde estava disposta a ir nessa descoberta, mesmo que isso significasse confrontar o próprio coração. Clara estava paralisada. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente. Uma bomba prestes a explodir. Ela olhou para o colar que ele segurava. Um símbolo pesado. Ela ainda tentava entender, enquanto um nó se formava em sua garganta. Não havia mais dúvidas sobre a ligação entre Rafael e a antiga linhagem. Mas e quanto a ela? O que isso significava? A multidão estava dividida em um silêncio inquieto. Olhares e murmúrios se multiplicavam como ondas em um lago. Você não pode estar falando sério.
Alguém na multidão declarou, visivelmente confuso. Isso não pode ser verdade. É verdade, Miguel insistiu, elevando a voz. Rafael não é apenas um produto do ódio. Ele é um descendente das famílias que, juntas, criaram um pacto que está prestes a se romper. E no exato instante em que ele falava, Clara teve uma visão rápida de Rafael. Ele estava se afastando da porta, o olhar fixo na multidão, enquanto seu rosto se contorcia em uma mistura de raiva e desespero. Ela sabia que ele estava lutando com sua própria identidade, mas agora aquilo tudo parecia muito maior do que eles dois. Segundos depois, o som de vidro quebrando quebrou a tensão. Sacos plásticos cheios de itens voaram pelo ar e a multidão saltou, gritando. Clara viu mais homens mascarados entrar, armados, prontos para o caos. Eles estão aqui para fazer justiça com as próprias mãos, gritou um homem, gesticulando com uma vara. Vamos acabar com essa família de criminosos. Rafael ficou paralisado, a arma em sua mão tremendo. Clara sentiu um frio na espinha. Ele se voltou para ela, seus olhos implorando por compreensão. Mãe, eu não sou o que eles dizem, ele disse, quase um sussurro, mas a sua voz transbordava de desespero. Você precisa acreditar em mim. E então, algo inesperado aconteceu. Um homem mais velho, que Clara reconheceu como Antônio, o avô de Rafael, apareceu na frente. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido para chegar ali. Chega! Ele gritou, sua voz firme, chamando a atenção de todos. Ninguém se atreveu a interrompê-lo. Chega de acusações. As mentiras precisam acabar aqui e agora. Clara se virou para ele, surpresa. Mas você sabe da verdade sobre as famílias, não sabe? Deixa eu te explicar o que Miguel trouxe à tona. Mas Antônio levantou a mão, pedindo silêncio. Sim, eu sei. E é hora de revelar o que realmente aconteceu. Não só sobre Rafael, mas sobre todos nós. O olhar dele passeou pela multidão, até parar em Miguel, que ficou em silêncio, temendo. A tensão aumentou enquanto todos estavam prontos para ouvir. Mas a reviravolta veio antes que alguém pudesse reagir. Antônio, com suas mãos trêmulas, puxou um objeto de dentro do casaco e a multidão prendeu a respiração. Era um pequeno caderno, velho, com uma capa desgastada. É a prova de tudo, disse ele, sua voz embargada. A verdade que carregamos por gerações. Clara tentou enxergar, mas o coração dela disparava. Era como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Antônio folheou as páginas rapidamente, até que seu olhar parou em uma. Ele leu em voz alta. Os filhos de Lucas não apenas carregam o sangue dos traidores, mas também a maldição de um pacto que foi feito para proteger a cidade de um destino sombrio. Um murmúrio percorreu a multidão e a desconfiança se espalhou como fogo. O que você quer dizer com isso? Um homem gritou, sua voz cheia de raiva. Lucas não era apenas um criminoso. Ele fez um pacto com outra família. Uma família que agora busca vingança. Antônio esbravejou, sua voz intensa. E isso significa que Rafael agora está no meio de tudo isso. E não só isso. Há mais pessoas envolvidas do que vocês podem imaginar.
Enquanto ele falava, Clara percebeu o olhar perdido de Rafael, seus olhos cheios de confusão e medo. Mãe, ele sussurrou, desesperado por uma resposta. Mas Clara também estava em um túnel de incertezas. O que mais Antônio ocultava? O que isso significava para o futuro de Rafael e de todos na cidade? A multidão, agora dividida entre curiosidade e medo, começou a gritar: mentiras! Precisamos de justiça! Que mais ele está escondendo? E enquanto o caos se desenrolava, Clara sentiu a mão de Rafael apertar a dela. Algo dentro dela respondia a esse toque. Ela sabia que nessa confusão, ele era o único que podia ser seu aliado. Mas, à medida que Antônio seguia falando e novos segredos surgiam, a linha entre amor e traição se tornava cada vez mais tênue. E assim, com o coração em pedaços e a multidão fervia, Clara se viu à beira de um precipício que poderia mudar tudo. Ela tinha que escolher um lado, mas agora não sabia mais qual lado era o certo. A tempestade se aproximava e a verdade estava prestes a desabar. E o que quer que fosse, já não havia como voltar atrás. Clara estava paralisada. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente, uma bomba prestes a explodir. Ela olhou para o colar que ele segurava, um símbolo pesado, carregado de significados. Mas como assim minha? Ela ainda tentava entender, enquanto um nó se formava em sua garganta. Não havia mais dúvidas sobre a ligação entre Rafael e a antiga linhagem. Mas e quanto a ela? O que isso significava? A multidão estava dividida em um silêncio inquieto. Olhares e murmúrios se multiplicavam, como ondas em um lago. Você não pode estar falando sério, alguém na multidão declarou, visivelmente confuso. Isso não pode ser verdade. É verdade, Miguel insistiu, elevando a voz. Rafael não é apenas um produto do ódio. Ele é um descendente das famílias que juntas criaram um pacto que está prestes a se romper. E no exato instante em que ele falava, Clara teve uma visão rápida de Rafael. Ele estava se afastando da porta, o olhar fixo na multidão, enquanto seu rosto se contorcia em uma mistura de raiva e desespero. Ela sabia que ele estava lutando com sua própria identidade, mas agora aquilo tudo parecia muito maior do que eles dois. Segundos depois, o som de vidro quebrando quebrou a tensão. Sacos plásticos cheios de itens voaram pelo ar e a multidão saltou, gritando. Clara viu mais homens mascarados entrar, armados, prontos para o caos. Eles estão aqui para fazer justiça com as próprias mãos, gritou um homem, gesticulando com uma vara. Vamos acabar com essa família de criminosos. Rafael ficou paralisado, a arma em sua mão tremendo. Clara sentiu um frio na espinha. Ele se virou para ela, seus olhos implorando por compreensão. Mãe, eu não sou o que eles dizem, ele disse, quase um sussurro, mas a sua voz transbordava de desespero. Você precisa acreditar em mim. Então algo inesperado aconteceu. Um homem mais velho, que Clara reconheceu como Antônio, o avô de Rafael, apareceu na frente. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido para chegar ali. Chega! Ele gritou, sua voz firme, chamando a atenção de todos. Ninguém se atreveu a interrompê-lo. Chega de acusações. As mentiras precisam acabar aqui e agora. Clara se virou para ele, surpresa. Mas você sabe da verdade sobre as famílias, não sabe? Deixa eu te explicar o que Miguel trouxe à tona. Mas Antônio levantou a mão, pedindo silêncio.
Sim, eu sei. E é hora de revelar o que realmente aconteceu. Não só sobre Rafael, mas sobre todos nós. O olhar dele passeou pela multidão, até parar em Miguel, que ficou em silêncio, tremendo. A tensão aumentou enquanto todos estavam prontos para ouvir. Mas a reviravolta veio antes que alguém pudesse reagir. Antônio, com suas mãos trêmulas, puxou um objeto de dentro do casaco. E a multidão prendeu a respiração. Era um pequeno caderno, velho, com uma capa desgastada. Isso é a prova de tudo, disse ele, sua voz embargada. A verdade que carregamos por gerações. Clara tentou enxergar, mas o coração dela disparava. Era como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. Antônio folheou as páginas rapidamente, até que seu olhar parou em uma. Ele leu em voz alta. Os filhos de Lucas não apenas carregam o sangue dos traidores, mas também a maldição de um pacto que foi feito para proteger a cidade de um destino sombrio. Um murmúrio percorreu a multidão e a desconfiança se espalhou como fogo. "O que você quer dizer com isso?" Um homem gritou, sua voz cheia de raiva. Lucas não era apenas um criminoso. Ele fez um pacto com outra família. Uma família que agora busca vingança. Antônio esbravejou, sua voz intensa. E isso significa que Rafael agora está no meio de tudo isso. E não só isso. Há mais pessoas envolvidas do que vocês podem imaginar. Enquanto ele falava, Clara percebeu o olhar perdido de Rafael, seus olhos cheios de confusão e medo. "Mãe", ele sussurrou, desesperado por uma resposta. Mas Clara também estava em um túnel de incertezas. O que mais Antônio ocultava? O que isso significava para o futuro de Rafael e de todos na cidade? A multidão, agora dividida entre curiosidade e medo, começou a gritar. "Mentiras! Precisamos de justiça! O que mais ele está escondendo?" E enquanto o caos se desenrolava, Clara sentiu a mão de Rafael apertar a dela. Algo dentro dela respondia a esse toque. Ela sabia que nessa confusão ele era o único que podia ser seu aliado. Mas à medida que Antônio seguia falando, e novos segredos surgiam, a linha entre amor e traição se tornava cada vez mais tênue. E então, do meio da multidão, surgiram novas vozes. "O que eles não sabem é que a verdade está mais próxima do que imaginam." Uma mulher, com um olhar ardente, avançou. Era Maria, uma antiga vizinha, que Clara nunca esperou ver ali. "Eu sei quem você realmente é, Clara. Você é mais do que uma mãe protetora. Você também é parte daquela linhagem. A mesma linhagem que jurou destruir tudo." Clara ficou paralisada. As revelações de Antônio agora pareciam insignificantes perto do que Maria acabara de dizer. A confusão cresceu e os olhares se voltaram para ela. O que Maria quis dizer? O que mais estava enterrado no passado dela? A tempestade se intensificava e Clara precisava descobrir se realmente conhecia a história de sua própria vida ou se tudo era uma grande mentira. O clima estava prestes a mudar e qualquer passo que ela desse poderia reconfigurar o destino de todos. Clara estava paralisada. As palavras de Maria ecoavam em sua mente como um trovão rompendo o silêncio da noite. O calor da multidão pressionava ao seu redor. Mas a verdade que a mulher havia revelado a fez sentir um frio na espinha. "Eu sou parte daquela linhagem?" A pergunta girava em sua cabeça como um turbilhão. O que isso significava? E mais importante,
Como isso mudaria tudo? Enquanto os murmúrios se intensificavam, Clara se viu no centro das atenções, os olhares em sua direção. Cada rosto refletia uma mistura de curiosidade e apreensão. Você é a chave, Clara! A voz de Maria soou clara acima do caos. Sua linhagem é a raiz do que acontece aqui. Você não pode ignorar isso. O caos aumentava. As pessoas entreolhavam inquietas, sentindo que o ar estava carregado de tensão. Clara começou a dar um passo em direção a Rafael, seu coração acelerado. Mas ele, com a arma em punho, olhava para ela como se buscasse respostas. Mãe! Ele gritou desesperado. Ajuda-me a entender. Simultaneamente, a porta atrás de Antônio se abriu com força. Era um grupo de homens mascarados, todos armados, avançando em direção à multidão com fúria. Estamos aqui para fazer justiça, gritou um deles, e o pânico se espalhou como um incêndio. O pânico tomou conta, e a multidão começou a se deslocar em direções opostas. Corra! Uma voz feminina gritou, e as pessoas se dispersaram, como folhas levadas pelo vento. Clara sentiu que precisava ajudar Rafael, mas a confusão tomou conta. Ele estava imóvel, paralisado pela pressão de tantos olhares e pela revelação de que sua própria mãe poderia ser parte de algo tão sombrio. Rafael olhou para Clara, então voltou-se para Antônio e gritou. Você não me contou toda a verdade, avô! A acusação pairou no ar como um fio de fraqueza. Sempre me disseram que eu era só um filho escondido, mas você sabia quem eu era. Calem-se! Antônio gritou, sua voz ecoando entre os gritos de pessoas fugindo. Isso não é o que parece. Há coisas que você não entende. A cada palavra que saía de sua boca, mais confuso parecia o cerco ao redor. Ele é um criminoso e toda a linhagem dele, gripou um dos mascarados. Mas antes que pudesse avançar, a situação tomou um rumo inesperado. Clara viu, em um rápido movimento, um dos homens mascarados puxar algo de sua cintura. Um brilho metálico refratou a luz da lua, e em frações de segundos, um tiro ecoou, cortando o ar. O corpo de Antônio tombou, e tudo ficou em silêncio. O mundo ao redor de Clara parou. O impacto foi como uma explosão em seu interior. O olhar de Rafael, que antes estava cheio de medo e raiva, agora estava estampado com a pura incredulidade. A multidão se congelou e, em meio ao silêncio, o grito de Clara irrompeu. Não! Antônio caiu no chão, e o que antes era um cenário caótico agora se tornava um pesadelo. O que ela sentia? Medo, confusão, dor e um profundo desespero. Eram muitas perguntas surgindo ao mesmo tempo. Ele sabia de algo. Ele sabia. A voz interna martelava. Mas a verdade estava prestes a se desenrolar de maneira ainda mais devastadora. O homem que disparou o tiro não era apenas um desconhecido. Percebeu que seu rosto, mesmo coberto pela máscara, era vagamente familiar. E nesse instante, um novo pavor tomou conta dela. A identidade daquele homem poderia alterar tudo o que ela acreditava saber. No chão, o que restava da vida de Antônio era um último, frágil sopro. E as palavras que saíram de seus lábios sem vida foram uma frase que Clara jamais esperaria ouvir. Eu sempre amei
Você, Clara. A revelação final explodiu e Clara sentiu as peças do quebra-cabeça de sua vida se espalharem, irreconhecíveis. O dilema que enfrentava agora não era apenas sobre proteger Rafael. Era sobre sua própria identidade, seu passado e a relação que tinha com o homem que esta. Emergindo do choque, Clara olhou para Rafael e, entre lágrimas, perguntou: "O que vamos fazer agora? O que isso significa para nós?" A tensão pairava no ar. Não havia respostas fáceis, e a sombra do passado estava mais próxima do que nunca. A busca pela verdade estava apenas começando, e cada resposta poderia trazer mais perguntas. E o que mais a cidade poderia esconder? Clara estava paralisada. As palavras de Antônio ecoavam, se espalhando em seu interior como um veneno. O calor e a pressão da multidão a pressionavam, mas a verdade que haviam revelado a fez sentir uma mistura de pânico e desespero. Eu sou parte daquela linhagem? A pergunta girava em sua mente. O que isso queria dizer? Como isso maltrataria tudo o que conhecia? Olhares se voltaram para ela, inquietos, misturando curiosidade e apreensão. Você é a chave, Clara. Maria, com um olhar ardente, se adiantou. Sua linhagem é a raiz de tudo o que está acontecendo aqui. Você não pode ignorar isso. A confusão aumentava. Clara se esforçava para alcançar Rafael, que fixava a arma na mão, paralisado com o peso das revelações. "Mãe!" ele gritou, angústia em sua voz. "Me ajuda a entender." A situação se deteriorava. A porta atrás de Antônio se abriu com força e um grupo de homens mascarados entrou, armados, prontos para saquear. "Estamos aqui para fazer justiça!" gritou um deles. E o caos começou. "Vamos acabar com essa família de criminosos!" Rafael ficou imóvel, a arma tremendo em sua mão. Clara, apavorada, o encarou. Mas ele estava em um embate entre o medo e a fúria. "Você precisa acreditar em mim!" ele quase implorou. Então, do nada, um estalho de vidro cortou o ar. Um tiro soou. Antônio caiu no chão e tudo parou. Clara sentiu a vida escapar dela. O olhar de Rafael, que antes refletia raiva e confusão, agora estava repleto de incredulidade. O silêncio se fez como um manto pesado. "Não!" O grito de Clara encheu o ar. Antônio estava ali, caído, e as palavras que saíram de seus lábios tiveram um peso imensurável. "Eu sempre amei você, Clara." O choque foi petrificante. Rafael fixou o olhar no corpo do avô, e a verdade estava se desvelando. Antônio, o homem que lhe havia dado abrigo em sua infância, tinha segredos obscuros. Clara sentiu o estômago revirar. O que isso significava? Mas, enquanto a multidão estava paralisada em choque, um homem não mascarado avançou pelo meio deles. Era Lucas, o verdadeiro pai de Rafael. Ele desviou o olhar de Antônio caído e se dirigiu a Clara, a expressão dura e carregada. "Clara, não tenho tempo. Temos que sair. Eles estão chegando." "Como assim? Você é o pai dele?" O pânico tomou conta dela, mas ela não tinha tempo para processar. Lucas desferiu um olhar conhecido. Era o mesmo olhar que ela conhecera na juventude.
mas agora havia um peso de medo absoluto. Rafael, sem entender, gritou. O que você sabe, pai? O que você fez? Lucas, com o rosto ácido de culpa, respondeu. O que eu fiz? Foi isso que eu tentei evitar. O pacto. O pacto que eu quebrei ao voltar pra cá. Eles vão querer vingança. E você, Rafael, é o alvo mais fácil porque todos acreditam que você é um monstro. Mas a verdade é muito mais sombria. Sombria? Clara franziu a testa. Do que você está falando? Mas antes que pudesse entender, o queixo de Lucas caiu ao ver a expressão no rosto de Rafael. Um detonador. Clara sentiu o pânico se intensificar. O golpe fora certeiro. E todos se viraram abruptamente. Com um estalo priorizando o caos, ele pressionou o botão e uma explosão ressoou. O chão tremeu sob os pés de Clara, enquanto fumaça e grito se tornavam uma torrente de pânico. E no meio daquele caos, no último suspiro, Rafael se virou, os olhos cheios de lágrimas, e gritou: Mãe, o que faremos agora? A fumaça começou a se espalhar. Não havia tempo para se refugiar. Clara sentiu seu corpo se mover como uma marionete em meio ao desespero. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas agora tudo estava fora de controle. Iria a cidade sucumbir? E o que se desenrolaria da linhagem que Clara tinha que enfrentar? A resposta poderia ser fatal. Clara estava em choque. O tiro ressoou em sua mente como um eco, e a cena à sua frente se misturava com uma névoa de horror e confusão. Antônio, seu querido avô, caído ali, sem vida. O coração dela martelava na caixa torácica, como se quisesse romper e gritar. Rafael! A palavra saiu como um sussurro desesperado. Ele estava paralisado, olhando fixamente para o corpo do avô, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, o que fazemos agora? A voz dele estava carregada de desespero, e Clara percebeu que a tempestade que havia se formado ao redor deles não era apenas externa. Era algo que envolvia todas as verdades ocultas de sua própria vida. O caos na multidão se intensificou. As pessoas gritavam, algumas tentando entender a cena grotesca à sua frente, outras fugindo da violência. Mas Clara estava paralisada. Ele olhou para Lucas, seu pai. Você fez isso? O que está escondendo? A raiva e a traição estavam lá, bem diante deles. Não! Lucas gritou, a voz cheia de dor. Isso não era parte do plano. Eles vieram atrás de nós. Do que você não entende? Nossa linhagem. Tudo o que fizemos foi por proteção. Ouvindo isso, Clara sentiu um frio no estômago. Proteger de quem? O que você fez? Naquele instante, o som da explosão ecoou, retumbante. Parte da estrutura da praça começou a desabar. E Clara rapidamente se virou. Rafael, precisamos sair. A adrenalina começou a fluir. E o instinto de maternidade tomou conta. A sobrevivência precisava ser a prioridade. Mas os mascarados continuavam avançando em uma fúria cega. Estamos aqui para acabar com a linhagem maldita. Um deles gritou e a multidão estava em pânico. Clara agarrou a mão de Rafael e puxou-o em direção à saída. Mas o que estavas prestes a sair de uma boca do lobo para outro? Rápido! Clara gritou, e ele a seguiu, ambos correndo entre os corpos que ainda estavam paralisados pela confusão.
A fumaça espessa os envolvia, mas um foco lógico brilhava na mente de Clara. Eles precisavam de uma saída. Precisavam de um plano. Precisamos encontrar um lugar seguro. Enquanto corriam, Lucas finalmente alcançou os dois, movendo-se lentamente. Eu não posso deixar vocês. Ele estava ofegante, visivelmente ferido, mas a determinação no olhar era clara. Só juntos poderemos enfrentar o que veio a seguir. E o que é isso, pai? Rafael gritou angustiado. Qual é o próximo passo? Depois disso tudo, quem somos? Vocês são mais do que apenas uma linhagem. São a chave para quebrar o ciclo. O pacto que nossos ancestrais escolheram. Foi uma maldição como proteção. Mas agora é a hora de reverter isso. A urgência na voz dele era palpável. E estava claro que Lucas sabia mais do que estava revelando. E com essa revelação, Clara sentiu uma ponta de esperança. A história deles ainda não estava totalmente escrita. Eles podiam mudar isso. Poderiam ser livres, derrubar as correntes do passado que os aprisionavam. Mas algo ainda a preocupava. Em meio ao desespero, Clara virou-se e olhou para a cidade amedrontada. Havia algo maior em jogo, algo que estava além dos laços de sangue. O sacrifício de Antônio não poderia ser em vão. Precisamos falar com os outros, reunir a população, expor a verdade. Clara declarou, sua voz ecoando, recém-tomada de confiança. Olhando para Rafael, os olhos dela brilharam com a determinação. Temos que dar a eles uma chance de escolha. Nesse momento, uma explosão ressoou em outro canto da cidade e um grito cortou o ar. Clara sabia que o tempo estava se esgotando e o que quer que viesse pela frente seria um episódio que marcaria suas vidas para sempre. Com um último olhar para Rafael, Clara apertou a mão dele. Vamos juntos. Nada pode nos deter agora. Juntos os três se lançaram na fumaça, dispostos a enfrentar qualquer risco em nome da liberdade e da verdade. Mas no fundo, o medo ainda ressoava. Será que era realmente possível quebrar as correntes que ligavam suas almas ao passado? O futuro estava incerto, mas Clara estava pronta para lutar. Agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Esmague o botão de like agora para ajudar muito o algoritmo e faça sua voz ser ouvida. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final explosivo. E por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.